Estamos de volta com o Fazendo Escola e hoje a discussão é sobre os princípios da gestão democrática na educação brasileira. Por gentileza, professor Walter. Bem, retomando a colocação inicial, vamos tomar o conceito de gestão dentro de um conjunto de referências que melhorem a cidadania, que melhorem a qualidade da educação. Eu gostaria de propor aos colegas uma discussão a partir de um documento que foi desenvolvido pela Unesco da América Latina, um estudo que demorou 7, 8 anos, analisando 16 países da América Latina e Caribe, buscando identificar aquelas características que indicam uma boa escola. Eu vou me permitir fazer uma leitura dessas 10 características, porque, em certa medida, essas características favorecem, facilitam o processo de construção da cidadania e da aprendizagem do aluno. O primeiro elemento que se menciona é de que a escola que faz isso conta com prédios adequados. O segundo elemento diz que a escola dispõe de materiais didáticos e uma quantidade suficiente de livros e de recursos na biblioteca. Isso, inclusive, já foi mencionado aqui. Há autonomia na gestão, o terceiro elemento. O quarto nos diz que os docentes têm uma formação inicial pós-médio, ou seja, todos têm uma formação especializada para professor. O quinto é de que há poucos alunos por professor na sala de aula. O sexto ponto indica que os docentes têm autonomia profissional e assumem a responsabilidade pelo êxito ou fracasso dos seus alunos. O sétimo ponto nos diz que pratica-se a avaliação de forma sistemática. Então, todos sabem a quantas andam. O oitavo ponto menciona que não existe nessa escola nenhum tipo de segregação. Todos são tratados igualmente. O nono ponto fala de que os pais se envolvem com as atividades da comunidade escolar. E o último ponto menciona que o ambiente emocional é favorável à aprendizagem. Seria bom que a gente pudesse comentar um pouco a partir disso, né? Professora. Eu acho que o que esse relatório levanta, e um pouco nós podemos observar isso no vídeo, né? É que há algumas pré-condições para que a gestão democrática aconteça, né? Nós não podemos partir do princípio de que meramente a existência de conselhos escolares ou de eleição de diretor, né, seja fator de garantia da qualidade da educação. Eu acho que tem hoje já os estudos e a luta dos educadores tem apontado com muita clareza de que há algumas condições objetivas que a escola tem que garantir, né? Entre as quais a questão da formação de professores, que é o que o documento ao que o professor Walter se refere, né? Ou seja, é preciso garantir uma política de formação e valorização do magistério, né? Uma segunda questão, que é importante também de se identificar, é como é que nós vamos lidar com a construção do projeto político-pedagógico, né? Ou seja, o projeto político-pedagógico, mais do que uma peça, um documento do qual todos os professores, funcionários, estudantes e pais participam, e participam da sua elaboração, não é só do conhecimento, de uma vez elaborado o projeto, né? Ele tem que se debruçar sobre os problemas que a escola enfrenta, né? E mais do que isso, ele tem que se perguntar sobre os fins da educação que essa escola pretende, né, impartir a todos os seus jovens, suas crianças, os seus adultos. Então é importante que na discussão, na construção do projeto político-pedagógico, todas essas questões estejam contempladas. Eu levantaria, por exemplo, alguns impedimentos para que essa gestão da escola hoje ainda venha a ser democrática, né? Eu diria que é a questão do número de alunos em sala de aula, não é? Os países têm descoberto, claro que mais do que 20 alunos em sala de aula é impossível de você oferecer um ensino que garanta uma certa qualidade. Uma escola de tempo integral, né? Uma luta histórica dos educadores. Ou seja, sem uma escola de tempo integral é impossível você oferecer uma formação, né, humana integral.
Seria bom que o Adilson confrontasse esses dados com a experiência que ele tem. Bem na sala de aula. Já foi gestor, né, Adilson? Também fui gestor e a experiência que nós tivemos, ela foi extremamente gratificante e o desafio colocado foi o de fato de construir uma gestão pública, né, que envolvesse a comunidade, e nesse sentido a gente caminhou, a gente envolveu a comunidade escolar na experiência que tivemos. Os alunos se sentiram realmente sujeitos da construção da gestão da escola, a direção era de fato aberta, e nesse vídeo a gente também viu experiências nesse sentido. Agora, eu acho que é importante a gente destacar aqui que uma gestão democrática, ela não deve expressar apenas a visão do diretor da escola, de interpretar os fatos, mas, sobretudo, a construção de um sentido coletivo para onde a escola quer caminhar. Nesse sentido, eu acho que tem que ser ancorado em valores. Eu, na pesquisa que eu desenvolvi também, tendo como referência 2 escolas na cidade satélite de Ceilândia, analisando a experiência de gestão, eu levantei 4 elementos que são extremamente relevantes e que, a meu ver, constituem um conceito de gestão democrática interessante para a gente poder analisar uma determinada realidade, que é a participação, que é a autonomia, conforme o próprio documento apresenta, que é o pluralismo e a transparência. Participação no sentido de ser uma participação efetiva, não é aquela participação em que a direção toma as posições e chama o grupo para referendar. Uma participação que seja construída coletivamente as decisões da escola. Então, uma participação que seja permanente nas instâncias representativas da escola. Então, a participação ela tem que ser um elemento presente na gestão da escola. Porque nada adianta você garantir as instâncias se você não tem o sujeito da participação. Outro elemento também que eu desenvolvi, que eu acho importante destacar, é o da autonomia. A autonomia no sentido de que ela só existe se houver a ação política dos sujeitos da escola. Ou seja, o professor, a comunidade escolar, tem que estar predisposta a participar para garantir essa autonomia. A autonomia não vem por decreto, ela é também fruto da ação política. É lógico que os governantes têm que facilitar o exercício dessa autonomia. O pluralismo também é algo relevante. Pluralismo que se pauta no respeito a diferenças de pensar, a diversidade, aos projetos individuais e coletivos que existem na escola. Né? A nossa história é uma história de autoritarismo e de exclusão. Se nós fizermos um gancho dos anos 30 até os anos 80, nós tivemos um golpe a cada 3 anos na história do nosso país. 15 anos de ditadura Vargas, 21 anos de ditadura militar. Então nós estamos acostumados a ficar calados. Então é necessário a gente construir essa consciência crítica. Então isso vai depender da nossa ação também. Então autonomia no sentido da gente construir a cidadania por meio da nossa ação. E o último ponto que eu acho que é preponderante é o da transparência. Não dá para falar em espaço público se a lógica de funcionamento continuar sendo fechada. Então é necessário que as nossas escolas, que a ação pedagógica do professor seja pautada em dar satisfação dos seus atos e procedimentos ao público. Então esses 4 elementos, a meu ver, são significativos para a gente começar a construir um sentido público para a nossa escola. Porque a nossa história tem dito que a nossa escola mais tem sido um instrumento estatal do que, de fato, público. Então, essas são as considerações. Eu tenho a impressão que a professora Helena levantou uma questão chave dentro desses elementos que ela menciona e que o Adilson coloca com muita ênfase também. A questão do professor tem sido registrada em várias pesquisas como relevante na construção desse projeto. Da mesma forma que o diretor da escola também pode ser um excelente facilitador de todo esse processo. Eu gostaria que a professora Helena mencionasse um pouco mais essa experiência, até porque ela vem trabalhando muito essa questão do professor, seja na FOP, seja nos vários fóruns brasileiros e latino-americanos de educação, como ela detalhasse um pouco mais essa questão do professor. Eu acho que é importante isso que você levanta, Walter, e o Adilson retoma a experiência dele aí, né, no trabalho dele de pesquisa, mas é importante que a gente coloque a questão do professor, não para responsabilizá-lo, né, porque é também muito essa história. O professor é responsável pelo fracasso ou sucesso. Eu acho que isso tem que ser relativizado. Né? Eu me detive também numa frase do
professor Roberto Lehrer, onde ele diz que a escola perdeu a vitalidade, que é o que você retoma, e que ela deve ser o lugar, né, da produção do conhecimento e da crítica do conhecimento existente. E quem pode fazer isso hoje é o professor, né, em conjunto com os estudantes. Para isso, você precisa certamente olhar para o projeto político-pedagógico da escola e identificar quais são os problemas que a escola tem hoje, né, em relação a isso. Quer dizer, quem são os seus professores? Quem são esses jovens? Né? Qual a expectativa que eles têm? Expectativa de vida eles têm. Né? Inclusive numa sociedade como a nossa, que não tem projeto de futuro nenhum para essa juventude. Né? Então, quer dizer, como é que o professor pode coletivamente, né, trazer do chão da escola, para o chão da sala de aula, os problemas da vida dessa juventude, dessas crianças, desses adultos. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente poder estar detalhando. Eu levanto algumas questões que eu acho que a gente ainda tem que caminhar, as escolas têm que colocar isso para o poder público, né? Por exemplo, a questão da estabilidade dos professores na escola. Né? Se você toma o ensino médio, acho que vai ter oportunidade nos próximos programas de aprofundar isso em relação a essas questões. Né? Mas só levantando para que a gente possa pontuar as dificuldades. Você tem professores rodando de uma escola para outra. Né? Quer dizer, como é que você constrói um projeto, como aquela diretora colocou do Rio Grande do Norte, de 9 anos, se todo ano você tem professor mudando nas escolas como você tem? Né? Quer dizer, você não consegue construir. Por isso que às vezes pode ser que ele incorra no risco de você centrar no diretor a tarefa, né, de ser democrático. Então é preciso inverter. Na verdade, precisa romper com uma certa concepção de gestão, que é assim, o diretor é democrático. Mas não, nós precisamos construir efetivamente, né, um projeto coletivo onde não precise, por exemplo, o jovem ir para uma reunião do conselho, também como nós vimos no vídeo, e dizer, olha, os alunos reivindicaram mais biblioteca. Né? Quer dizer, isso faz parte, não é o estudante representando uma determinada expectativa, né? Mas é uma gestão coletiva. Eu tenho a impressão mais do que democrática nesse sentido mais tradicional. No momento, né? E o vídeo que nós assistimos pontua com bastante ênfase essa discussão da construção da cidadania, porque o momento político em que essa discussão ocorre, no final dos anos 70, nós já havíamos passado pelo choque do petróleo, o país estava se reorganizando, crise, né? Do ponto de vista das suas concepções. E realmente o professor, para poder dar conta desses novos enfoques, o Paulo Freire insistia muito nisso. Nós temos que reinventar a escola para abrigar essas novas concepções, essa formação, essa cidadania, esta participação compartida, que o Adilson menciona bem nesse projeto que ele estudou nas escolas de Brasília, né? E para isso ele tem que ser dono daquele espaço, no sentido de que é o lugar onde ele trabalha, onde ele se envolve com as pessoas, com os pais, com seus colegas. Né? Acho que isso realmente é algo que deveria ser melhor examinado, inclusive na própria seleção dos professores que vão trabalhar nas nossas escolas. Né? Eu diria que talvez para discutir a gestão democrática, a gente devesse entrar no que hoje é apontado por muitos educadores e estudiosos, né, que vêm debatendo essa questão, e os professores na escola apontam isso, para a forma de organização do trabalho pedagógico na escola. É preciso repensar isso. Né? A relação com os órgãos centrais, né? A autonomia da escola, o professor como um sujeito autônomo, né? Produtor de saberes, os jovens também. E é importante também frisar, Helena, que não dá para dissociar a luta pelo direito à educação da luta pela pluralidade e garantia dos outros direitos. Né? Então, essa construção dessa cidadania passa por entender que a escola não é um espaço isolado, né? Que está inserido em uma determinada comunidade. Às vezes, os olhares que nós temos sobre a comunidade, um olhar extremamente preconceituoso, né? Porque não teve acesso ao mundo das letras e tal. Essa comunidade tem muito o que nos ensinar. Então, é necessário que a escola participe da vida da comunidade para que a comunidade também participe da vida da escola. Então, muito mais do que controlador, né, que é uma herança
da gestão burocratizada, controlador, fiscalizador, cumprimento de normas e rotinas, o gestor tem que aliar essa dupla dimensão. A formação técnica, que é importante, mas também o compromisso ético com a mudança, porque vivemos num país que tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, essa sensibilidade, nós educadores, nós gestores, temos de ter para construir essa educação que contemple essas mudanças que a Helena frisa de forma bastante enfática. E se isso não for feito dessa maneira, como vocês indicam, de uma forma participativa, crítica, nós corremos o risco de cair naqueles engodos que habitualmente são praticados em nome das inovações, que apresentam milagres de um dia para o outro, né? Ora são os computadores, ora abrir as escolas à noite para reduzir violência, uma série de factoides que se criam sem esta participação crítica e ativa da comunidade, que no fim só servem muitas vezes para te afastar do verdadeiro foco que você gostaria de construir, né? Acho que esse também é um alerta que nós temos que deixar para os nossos colegas, que este é um projeto coletivo, de construção contínua e de reconstrução contínua também. Que tem uma importância grande. E no vídeo, quando uma aluna se emociona, uma ex-aluna, aí é um fator, né? E é importante a gente frisar, né, porque a gente costuma esquecer do aluno, né? Acho que a importância do aluno ela tem que ser resgatada e tem que ser valorizada, né? Porque com o espaço de construção de cidadania, não dá para falar que eu vou formar o cidadão do futuro como cidadão, se eu não garanto espaço para ele dialogar, para ele se expressar no cotidiano. Eu lembro que na nossa experiência, a gente implementou um acordo de convivência, onde o regimento escolar foi implementado a partir de um amplo debate coletivo. Os alunos estabeleceram 10 regras para a direção e professores seguirem, e os professores também estabeleceram 10 regras para os alunos. Eles se sentiram cúmplices do processo, porque foram elaboradores, fiscalizaram e construímos uma regra coletiva que foi extremamente salutar para o ambiente escolar e que não é inventar a roda, são experiências que bastam para você ter iniciativa de querer de fato democratizar o espaço escolar. Agora a gente não pode esquecer também que a gente às vezes restringe o discurso de democracia ao ambiente escolar. Basta eleger o diretor, o conselho escolar. É necessário também democratizar as instâncias médias e superiores. Nada adianta garantir eleição se tudo é emperrado nas regionais, nas delegacias de ensino. Então, é uma democratização ampla da escola e da gestão, seja no processo de elaboração das políticas educacionais, seja no acompanhamento e seja também na avaliação com critério social envolvendo a comunidade escolar. Mas concordo com você, Adilson. A única dificuldade que às vezes nós temos no Brasil, por sermos um país federado, onde você tem atribuições do nível federal, do nível estadual e do nível municipal, essa articulação desses atores é muito complicada às vezes, né? E aliás, isso não aconteceu só no Brasil. Em toda a América Latina, a gente tem observado que um dos primeiros movimentos que nós fizemos na década de 70, na década de 80, foi da descentralização educacional. E isso se revelou que muitas vezes você jogou a bomba para a instância inferior, diz, olha, vire-se, dê um jeito na sua situação. Isso ocorre com muita frequência. Na hora que não interessa ao decisor maior, que tem os comandos das rédeas políticas, então esse é o problema da escola. Como se a escola fosse a solução de todos os problemas, quando às vezes ela está absolutamente impossibilitada. Eu creio que vocês devem ter observado isso lá também, né? Vinham normas que não tinham sido discutidas ou passado pelo crivo dos professores e do próprio conselho escolar, muitas vezes, né? Professor, nós vamos interromper um minuto, porque nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco vamos discutir os novos procedimentos na construção do dia a dia da escola. Nós voltamos já.